Nesse momento, a prof vai explicar para vocês a natureza jurídica do contrato e os planos de existência, validade e eficácia do contrato. Então, qual que é a natureza jurídica do contrato? E a natureza jurídica do contrato nada mais é do que um negócio jurídico. Ou seja, o contrato é uma espécie de negócio jurídico, pois a partir de declarações de vontade desencadeiam-se efeitos jurídicos. O negócio jurídico é uma manifestação de vontade com um propósito, com uma intenção de produzir efeitos admitidos no ordenamento jurídico e pretendidos pelas partes. Então, são efeitos pretendidos pelas partes e permitidos pelo ordenamento jurídico. Só que, além disso, o negócio jurídico, ele deve observar o plano de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. E o que é o plano de existência? O plano de existência, nesse momento a gente tem que lembrar daquela escada pontiana. Alguns requisitos são necessários para que o contrato exista, mas para que ele seja válido, não basta apenas requisitos simples. Esses requisitos de existência, eles têm que ter um adjetivo, um complemento aí. A gente pode dizer que o contrato existe e é válido, mas pode ser que em algumas situações há uma eficácia postergada daquele contrato. Então, a gente vai relembrar agora quais são os elementos que são essenciais para que o contrato exista. Para que o contrato exista, então é necessário que haja a presença dos agentes, da manifestação de vontade, de um objeto e através de uma forma. Se tiver um agente, uma manifestação de vontade, a forma dessa manifestação de vontade e um objeto, o contrato existe. Entretanto, a gente não pode dizer ainda que ele é válido, pois para ele ser válido é necessário que esse agente seja plenamente capaz. O agente ele tem que ser plenamente capaz, em alguns casos, legitimado, como por exemplo, quando a pessoa é casada, ela até é plenamente capaz, mas ela depende da outorga uxória, então é a legitimação, é um plus à capacidade. Outro exemplo é quando o bem imóvel pertence a uma pessoa jurídica, certo? Então, o sócio administrador representa aquela pessoa jurídica e tem a legitimidade, além, óbvio, da capacidade para vender o bem. Então, portanto, para a validade, o agente tem que ser capaz e legitimado. A manifestação de vontade também deve observar alguns requisitos. A manifestação de vontade, ela deve ser livre e consciente e de boa fé. Então, a manifestação de vontade, para ser válida, tem que ser livre, consciente e de boa fé. Porque senão pode haver algum vício que gere uma nulidade ou alguma anulabilidade, que daí são os defeitos do negócio jurídico. E mais, o objeto, para que o contrato atenda o plano de validade, o objeto, ele deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E mais, quanto à forma ela deve ser prescrita ou não defesa em lei, prescrita ou não proibida pela lei, certo? Então, se observar todos esses requisitos, nós podemos dizer que o contrato existe e é válido. Entretanto, quanto ao plano da eficácia, nós temos que observar que nem todos os contratos trazem em seu bojo elementos acidentais, porque o plano de eficácia, ele diz respeito a elementos acidentais que as partes submetem àquela relação contratual. E como elementos acidentais, nós temos que lembrar que existe a condição, o termo ou o encargo. Condição, vamos analisar o que é condição. Condição nada mais é do que a subordinação daquele contrato a um evento futuro e incerto.
Essa é uma condição. A gente subordina os efeitos do contrato a um evento futuro e incerto. Mas a condição ela pode se dar de duas formas. Nós temos a condição suspensiva e a condição resolutiva. A condição suspensiva, o próprio nome já indica, ela suspende os efeitos do contrato. Então, se nós submetermos um contrato de compra e venda a um efeito suspensivo, a uma condição suspensiva, os efeitos daquele contrato só iniciarão após o advento daquele evento futuro e incerto. Por exemplo, você submete a compra e venda ao sujeito passar no vestibular, ou a doação, submete os efeitos daquela doação ao êxito no vestibular, certo? Então, é uma condição suspensiva, você só vai poder fruir do carro que é seu a partir do momento em que você passar no vestibular. Então, você sujeita os efeitos a um evento futuro e incerto. Entretanto, o que é muito mais comum nos contratos de compra e venda é a condição resolutiva. E a condição resolutiva, ela diz assim, resolutiva o nome já indica, resolve no sentido de acaba, tá? Então, se eu fixo uma condição resolutiva, significa dizer que eu estou sujeitando o meu contrato a um evento futuro incerto, capaz de resolver aquela relação contratual. Eu celebro o contrato, ele existe e é válido, mas se aquela condição pré-estabelecida acontecer, resolve-se a relação contratual. Então, nós podemos utilizar o pagamento como uma condição resolutiva, ou melhor, o inadimplemento do pagamento como uma condição resolutiva. Eu faço uma compra e venda e o pagamento é feito a prazo. E eu coloco como condição resolutiva que, se o comprador não pagar, o contrato se resolve. Então, o inadimplemento é a condição capaz e suficiente de resolver aquela relação contratual. Condição suspensiva está lá no artigo 125 e condição resolutiva no artigo 127 do Código Civil. Nós também temos como um efeito do contrato o termo. O termo é um evento futuro e certo, e ele normalmente suspende o exercício do direito. Está lá no artigo 131. E o termo pode ser termo inicial, protrai o início dos efeitos. O termo inicial, ele protrai o início da produção dos efeitos do contrato, e o termo final estabelece o fim dos efeitos daquela relação contratual. Já os efeitos de modo e encargo são mais comuns no contrato de doação. O que é o modo e o encargo? O encargo normalmente é um ônus que o doador estabelece sobre o donatário. Então, o doador fala assim, eu dou para você essa fazenda, mas você tem um encargo de doar parte da produção para um convento, para um seminário. Então, é um ônus que recai sobre um determinado contrato, onde o beneficiário da prestação deve cumprir em favor da outra parte. E, em regra, nem suspende a aquisição, nem o exercício do contrato. Entretanto, ele pode ser estabelecido como uma condição resolutiva também. Esses são os planos de existência, validade e eficácia da relação contratual.